sabe? E beleza, só a China e o Canadá retaliaram, né? Mas você tem ali vários países que efetivamente não se importaram muito em fazer um acordo com os Estados Unidos. I think it's going to work out amazing. I think that our country is going to be, at the end of a year, have something that nobody would have dreamt possible. Tá falando que os Estados Unidos vai ter um retorno, enfim, que ninguém imaginava que seria possível, que vai ser tudo maravilhoso. Mas na prática, não teve tanta coisa, né? Não teve tanta coisa nesse papo dele. No, Chuck Schumer, Nancy Pelosi, everybody knew you had to do it, but they never got to. It does take guts. Even takes a Isso country aqui é to a go farsa through. do That's why I Trump say de be sempre, cool. gente. There was Eu vou até tirar. Isso aqui é a farsa do Trump de sempre. O que é que ele tá tentando fazer? Ele tá tentando negar o fiasco absurdo, o fiasco completo, que foi essa tentativa dele de botar as tarifas. Isso aí foi um dos maiores fracassos que eu já vi em termos de política pública. O cara criou uma recessão que não tinha a menor necessidade de existir. Ele fez uma coisa sem sentido, provou pro mundo inteiro que ele é amador. Vamos recapitular? Vamos recapitular um pouco as coisas que aconteceram. Os Estados Unidos prometeram desde o primeiro momento que iam implementar tarifas, quer dizer, depois que o Trump venceu, né, assim que ele assumiu o governo, eles prometeram que iam implementar tarifas, já geraram incerteza tremenda no mercado. O mercado já tinha parado de crescer, teve ali um crescimento logo depois do momento que o Trump foi eleito e tal, chegou até ter um pequeno ciclo de otimismo. Depois o mercado já começou a cair, porque começou a incerteza. Quando é que esse cara vai botar as tarifas? Quando é que esse cara vai botar as tarifas? Começou o papo do Acordo de Mar-a-Lago, que eu falei aqui que foi uma ideia que veio daquele paper do Stephen Miller, que eu já falei aqui várias vezes sobre esse paper. E o Acordo de Mar-a-Lago, eu acho que diz muito sobre o estado da política americana atual. Porque, enfim, na prática, é uma coisa extremamente personalista. Essa coisa de você querer puxar o saco do Trump, porque ele tem uma casa bacana na Flórida, e a partir disso você querer também mudar o mundo numa coisa que é completamente vazia e que você não tem nada de fato em intenção concreta do que você quer fazer, além de puxar o saco do Trump. Convenhamos, é isso que é o Acordo de Mar-a-Lago, assim. Vamos mudar o mundo como? Fazendo o que o Trump quer e botando o nome da casa dele no acordo. E aí já existia uma baita de incerteza. Mas o que começou a surgir na semana passada foi muito pior. Trump começou a fazer anúncios, começou a prometer que seria o Liberation Day no dia 2 de abril, faz uma semana hoje, quarta-feira da semana passada. Segunda-feira da semana passada, ele já tava falando dos 15 sujos, dos Dirty 15, e falou que ia botar o Brasil no topo da lista. Até o dia anterior ele tava falando isso, até o dia 1º. E era mentira, por incrível que pareça, isso que ele tava falando do dia 1º. Porque quando a gente foi ver, eles colocaram um cálculo que não colocava os 15 sujos com a tarifa maior. Então, enfim, no dia eles parecem ter mudado de ideia e o Brasil ficou com a tarifa baixa. Resultado, ele soltou aquilo com aquela equação que tinha um erro, que não fazia o menor sentido, criou um problema econômico global e teve que recuar. Qual foi o recuo? Agora vai ser uma tarifa adicional de apenas 10% para todo mundo durante 90 dias. Ele mesmo falou qual foi o motivo. Ele disse que as pessoas estavam desesperadas. Esse foi o principal notícia do dia. Aqui é um recuo considerável. O que é que significa isso? O que significa que a gente está vendo. Não tenho dúvida que ele recuou por pressão, Braulio Bonfim. Não tenho dúvida que ele recuou por pressão. Agora a questão é, a gente está vendo uma briga específica entre Estados Unidos e China. Esse episódio que antes a gente podia tratar como uma política comercial americana, agora talvez o significado histórico dessa semana está mais perto do início de uma nova Guerra Fria, possivelmente. Porque no mínimo a gente tem hoje um conflito diplomático entre os dois maiores PIBs do planeta, coisa que a União Soviética não tinha, um dos dois maiores PIBs do planeta. Ainda na época da Guerra Fria, eu acho que os dois maiores PIBs eram os Estados Unidos e Japão. Era a Alemanha, mas não era a União Soviética. Hoje, os dois maiores PIBs são os Estados Unidos e China. Existe uma disputa aberta, depois de um período de cooperação que se estendeu ali desde o governo Nixon até hoje, especialmente depois de 2001, nesse século que, enfim, a China começou a se integrar mais ao comércio. Essa relação começou a se abalar no último mandato de Trump, quando já teve um princípio de guerra comercial e a China teve tempo. Veja como Trump ajudou a China. A China teve tempo de se planejar. E a China reduziu a dependência de exportações dos Estados Unidos a partir de 2017. Porque a China imaginou que isso podia acontecer. E como a trajetória deles já é essa, e muitas das empresas que vão perder são americanas, porque qual é o maior item de exportação da China para os Estados Unidos? iPhone, de empresa americana. Será que a China, enfim... Olha,
tenho a certeza de que muita gente na China vai perder se a Apple se afastar de lá. Mas tenho certeza que a Huawei, a Xiaomi, todas essas empresas que produzem geringonça eletrônica na China e que estão crescendo nos últimos anos vão comemorar. E as plantas vão continuar lá, a expertise vai continuar lá do pessoal que trabalhava nas fábricas da Apple, se a Apple sair. Se a Apple sair. Existe um cenário possível em que até a Apple continua tendo alguma de suas operações na China, mas tem uma operação separada para atender os consumidores americanos. Resultado, daqui a pouco eles estão com um iPhone mais caro que a gente. É isso que pode acontecer nos Estados Unidos. Quem diria, hein? Imagina um cenário, uma vingança dessa, que a gente tem um iPhone mais caro do que o... A gente tem um iPhone mais barato do que os Estados Unidos. Imagina o pessoal da Flórida vindo pra São Paulo comprar iPhone. O pessoal vindo pra Punta del Este comprar. Não vai acontecer, né? Mas é sintomático que ele esteja passando por isso. Foi certamente, Braulio, eu não tenho dúvida. Eu não tenho a menor dúvida de que o Trump recuou por pressão. Não existe sombra de dúvida com relação a isso. Agora, gente, eu tô muito incomodado hoje. Tô até com dificuldade de me concentrar, porque meu áudio... Já fizemos nossa pequena divulgação. Gente, se vocês estão assistindo a gente pelo YouTube, por favor... Opa! Por favor, deixa o like. Já sei qual era o problema tecnológico que tava rolando aqui. Já tem a galera deixando o like. E agora parou. Por favor, deixa o like no YouTube. Pronto. E vocês estão ouvindo aqui o programa. Enfim, muito bom que meu áudio não estava estourado. Mas, bom, com relação à China, acho que tem outro assunto aí de hoje. Pô, podia ter minha câmera normal, né? Mas com relação à China, vou botar aqui. E a China nisso? E a China no meio dessa história, hein? E a China? Bom, os chineses não parecem tão incomodados com o que está acontecendo. A China depende mais do comércio com os Estados Unidos do que os americanos dependem da China. Se você olhar para as exportações, a China exporta mais do que os Estados Unidos exporta para a China. Mas na prática, essa não é uma realidade tão patente. E assim, para quem transformou agora a política de tarifas, como o Trump parece ser transformado, e eu acredito, inclusive, que daqui a 90 dias o que a gente vai ver é até um recuo maior do Trump, porque assim, se eles vão parar de fazer comércio com a China, eles vão ter que fazer comércio com alguém. Não vai dar para manter essa política maluca que o Trump fez indefinidamente. Você, assim, botar a tarifa mais alta em todos os países que têm superávit comercial com os Estados Unidos. Não existe isso, gente. Não existe isso. Resultado, o que a gente vai ver é uma transformação disso no confronto com a China, provavelmente Trump recuando. E nisso, ele entra num confronto em que, a China já imaginava que era possível há algum tempo e já se preparou. 2, a China não está com medo. A China não está com medo. Por quê? Porque apesar da perda de curto prazo que a China tem e os incentivos que os políticos chineses têm justamente por conta de ser uma ditadura são muito diferentes, esse tipo de pressão aqui que o Trump teve que responder agora é coisa típica de democracia. Trump tem que recuar nesse tipo de caso porque ele sofre pressão. O Braulio Bonfim perguntou, foi por pressão? Foi por pressão. Foi por pressão, sem dúvida. O Xi não precisa disso, pelo menos no curto prazo, porque a chance do regime chinês cair é quase zero, né, gente? Qual é a chance disso acontecer? Então, um dano de curto prazo à economia chinesa não vai trazer um efeito político tão grande para o Xi Jinping. Porém, o ganho estrutural, o ganho de longo prazo, o ganho de posicionamento diplomático que a China pode ter nessa história é visto pela China como algo que compensa em muito as perdas. A gente vê, por exemplo, pelo menos nesse primeiro cenário em que Trump queria brigar com todo mundo, isso era muito claro. A estratégia de Trump muda também um pouco, Braulio Bonfim, porque estava muito nítido o benefício à China. Estava muito nítido o benefício à China. Porque a China estava feliz. A União Europeia estava falando em se reaproximar da China. Porque na medida em que os Estados Unidos brigam com todo mundo, na medida em que os Estados Unidos, enfim, estão querendo arranjar confusão com praticamente todos os aliados deles, dobrar a aposta na briga com os Estados Unidos para conseguir se aproximar desses aliados era uma estratégia muito interessante. E a China está buscando esse ganho estrutural, de longo prazo. E eu já tinha dito a vocês, olha, o momento de maior soft power da China junto ao Ocidente, que eu já tinha visto, foi na pandemia. Quando eu via a China ter uma pandemia que se iniciou no seu território e não existir nenhum tipo de conversa sequer naquele começo da pandemia sobre qualquer tipo de responsabilização. Você teve alguns veículos que fizeram um trabalho ali de análise, de mostrar como é que naquele início da pandemia a China acabou sendo diretamente responsável pela censura das informações, etc. E naquele momento, a gente não viu uma demanda por responsabilização da China. Pelo contrário, quando esse papo surgia no início da pandemia, as pessoas falavam, olha, os Estados Unidos também são complicados, né? As pessoas falavam, olha, será que a prioridade é punir a China? Qual é a vantagem da gente ficar
colocando a China... Muito boa tarde, o Sávio Raires botou. E a China pode argumentar que está apenas reagindo às ações dos Estados Unidos. Perfeito, sabe? Perfeito. É exatamente isso. E, enfim, naquele momento de 2020, a gente teve uma ascensão da China, né? Pelo menos no debate público ocidental, a gente via esse papo constante. Olha, o Trump é o verdadeiro perigo. E aquilo foi um momento que me marcou muito no debate público. Mas hoje, o que a gente viu e o que a gente está vendo nessa semana é muito pior. Escolha um veículo ocidental de respeito. E aqui eu incluo os brasileiros. Se o Brasil for considerado parte do Ocidente, ou mesmo na imprensa internacional, assim, mesmo na imprensa americana. A gente tá falando de uma polêmica em que a China tá sendo colocada como o lado da razão. O lado até de... A China está querendo... Hoje, um outro anúncio que foi extremamente importante hoje é que a China mostrou que quer levar isso pro campo da Organização Internacional do Comércio. Organização Mundial do Comércio, desculpa. World Trade Organization, a WTO, né? E eles querem ir lá. Então, isso é o quê? A China se apropriando das instituições liberais que os Estados Unidos criaram, que hoje a direita americana chama de globalista. Isso é um movimento no xadrez político global e especificamente no xadrez político ocidental, pelo menos no xadrez do debate público, que a gente nunca viu. A China está sendo colocada como um ente de razão pelos maiores veículos liberais do mundo. Isso é ainda pior do que na pandemia. Na pandemia ainda teve isso, porque a China deu uma resposta cientificamente mais responsável, pelo menos em público, a gente não sabe direito qual foi a resposta da China, mas... Pelo que eles botavam ali, parecia ser uma coisa mais sensata que a resposta do Trump, né? Eu acho que isso influenciou muito aquele momento. Hoje, a situação me parece ainda pior. Parece ser um agravamento disso. Agravamento profundo demais. Demais. E vamos ver o que vai acontecer agora. Assim, a história anda rápido, né? A história, quando primeiro gradualmente, depois de repente. E é isso que a gente tá vendo. Assim. Eu diria que vou arriscar aqui, mas eu acredito que desde a pandemia, a invasão da Rússia pela Ucrânia foi antes ou depois da pandemia, mas eu acredito que seja o fenômeno político, foi bem no fim da pandemia, né? Certamente desde a invasão da Rússia pela Ucrânia, não é no campo militar, mas acho que no campo econômico, certamente, qual foi a última vez que a gente teve uma possibilidade de mudança estrutural no campo econômico, assim, da noite pro dia? Foi na crise do Lehman Brothers, quando o Lehman Brothers faliu em 2008. Eu acredito que a gente não tem, assim, uma perspectiva de mudança global desde aquele susto da crise de 2008. E se a gente for pegar, enfim, guerra, atentado, etc., são coisas geopolíticas que, enfim, acho que estão em outra frente. A China já é o maior parceiro comercial do mundo. Imagina se conseguir se aproximar dos aliados americanos. Pois é, Pedro Tana, pois é. Excelente comentário. E a China está reduzindo a dependência das exportações, né? Então a China já estava num movimento consciente disso. Então também, se eles conseguirem formar um mercado interno robusto, ainda complica a situação, porque eles vão ter tanto a exportação quanto o mercado interno robusto. É a aposta da China para superar os Estados Unidos, tá? Porque a população é muito maior. E que botou a história tá andando rápido demais. Certamente tá andando rápido demais e não tá muito simpática, não. Mas eu acho que a situação do Brasil, pelo menos, melhorou um pouco.